A galera chegar aí, 92, turma 92. Simbora, rapaziada. Vamos ver aqui quem é que já tá chegando. Pessoal. Gente, cadê esse povo que não chega, né? Acho que eu abri a reunião um pouquinho cedo. Falta 4 minutinhos para a gente iniciar a nossa aula. Então, se você estiver aí esperando, assistindo esse vídeo após o lançamento, né? Você está vendo pelo YouTube, porque você não pegou a aula online, e isso quer dizer que muito complicado aqui, muita luz vindo daqui. A galera não entrou ainda. Alguns minutos aí, aguardando a entrada da turma 92. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 5 do livro, página 290. Vamos falar sobre os novos sons, um pouquinho sobre teoria musical, né? Os grandes cantores e grandes ídolos da música. Vamos falar um pouquinho aí uma trajetória dos artistas e compositores modernos e contemporâneos. Desde a década de 30 até a década de 80, 90. Panorama aí bem legal. Opa, chegou o primeiro convite. Nossa, acho que mais assim, acho que dá pra ver melhor. E aí, Manu? Já vai, só um minuto.
Tenho que fazer uma manobra aqui para... Pronto, agora vocês conseguem ver meu rosto melhor. Vou fazer um malabarismo aqui. Sair daqui. Aqui já vai dar. E aí, meu bem? E aí, tudo certo? Tô virando aqui a mesa para vocês conseguirem enxergar melhor o meu rosto. Agora sim. Agora pronto. Faz um favor para mim, amor. Coloca o link da nossa videoaula lá no grupo do WhatsApp, porque eu mandei já no portal, mas só tu entrou até agora. Não sei se é porque é agora que vai dar 1h30, né? Eu acho que é por isso. Eu também entrei antes só pra testar. Eu vou mandar lá só um minuto. Tá bom. Já mandei, agora só falta a boa vontade do povo. Show. Beleza. Já vou abrindo os links que a gente vai usar hoje aqui. Quatro pessoas já visualizaram. Ótimo. Está entrando. E aí, João? O quê? Eu não sei, ele não responde. Não sei se ele tá ouvindo ou se não tá. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô falando sozinho. Ah, garoto! Cortou o cabelito? Pô, faz tempo já. Faz tempo? Que bom te ver, cara. Eu gosto de ver vocês aí, ó. Fico contente de ver vocês. Fico bem melhor. Ô, Maria, liga a câmera. Ah, não. Ó, se vocês já quiserem se encontrando aí, tá? Hoje nós vamos pro capítulo 5 do nosso livro. Livro 2, 3, 4, 5. Eu nunca sei responder essa pergunta porque é diferente o livro do professor para o livro do aluno. Então, capítulo 5, página 290. Eu acho que é livro 2. Deixa eu ver se tem alguém com dificuldades aqui de entrar no chat. Sempre gosto de tirar uns 5 minutinhos até todo mundo entrar, porque às vezes o pessoal manda mensagem no WhatsApp, eu não olho. Eu espero 5 minutinhos no máximo também. O que é, Manu? 4? 4. Livro 4.
Tem que abrir agora esse troço. Música. A minha sorte mudou. Era tudo que eu queria. Bom, eu não sei se vocês vão ficar tão contentes em saber, em conhecer a primeira parte que Filho! Ai, que legal. Meu Quer Deus. pegar? Que livro que é? Quatro. Cadê meus livros? 4? como é que tá o desenvolvimento de vocês nas outras disciplinas? Vocês Nossa, tá cheio de coisa. Cheio. estão em que livro? Eu não aprendi nada em todas as matérias, só em artes. Que é... Bom, se em arte você já aprendeu alguma coisa, tá bom. Pelo menos em uma você tá salvo, né? É, pelo menos uma. É isso aí. Porra. Ai, cara, eu não consigo abrir. Eu não sei se tá mais livro. Pô, vou ter que furar. Achou? Por isso que eu não gosto de ver nas minhas coisas. Então tá. Então vamos lá, deixa eu ver. Passou 5 minutinhos. No chat não tem mais nenhuma mensagem, no WhatsApp também não. Então, bora para a aula sem mais delongas. Tá? Vou fazer. Vamos, dá um 10 e dá um 10. Vamos com a galera que está aqui no barco. Depois os atrasildos entram e revêm a aula aí do começo depois quando for pro YouTube. Eu já tô ficando rico no YouTube agora, vocês souberam? Eu já tô com 60 inscritos dos meus alunos. Pô, tinha 300, só que eu nem mais faço mais vídeo. Então já tô ganhando mais do que o Felipe Neto já. Claro, sim. O João é youtuber também, né? O da vida é ficar Eu, famoso youtuber? para dar entrevista no Roda Viva. Então vamos lá, gente, ó, música moderna e contemporânea, tá? A gente vai começar falando um pouquinho, né, como recapitularem comigo, no capítulo 4 a gente falou sobre artistas modernos no Brasil. A gente viu outros tipos, falamos sobre o Vicente do Rego Monteiro, outros autores, né, desse período modernista, que é o período de arte moderna e contemporânea. Mas a gente falou no campo das artes visuais. E já no capítulo 5 é o momento da gente falar de uma outra área da arte, uma outra linguagem, que é a música. Tá? Então a gente vai começar vendo um pouquinho sobre os compositores, uma coisa mais de música clássica. E depois eu vou mostrar para vocês, vou apresentar, né, em ordem cronológica, partindo de cada década, a evolução da música, né, e dos estilos musicais que foram surgindo com a música moderna e contemporânea. Daí a gente vai ver a década de 30, 40, 50, até a década de 80, com o astro do Michael Jackson e tudo mais, tá? O surgimento do pop, enfim. Tá? É bem legal, é um pouquinho teórico essa nossa aula, tá? Mas a gente já tem feito as últimas 3 aulas aí, a gente fez atividades, né? Então, hoje a gente precisa retomar realmente nossos estudos. Mas eu já estou um pouco até aliviado de saber que estamos todos aí no mesmo barco, né? Então, estamos adiantados no nosso conteúdo, né? Ninguém está no livro 4 ainda, né? Tem alguém. Eu sei que tem, mas não me lembro quem. Tá, tudo bem, mas o importante é que a gente está aí... De biologia. De biologia, né? É, isso. Uhum. Então tá, inclusive ela que me passa o cronograma do COC, que a gente tem datas para cumprir com vocês, né? A gente tenta seguir o cronograma que o COC passa para a gente e ela me passou esse cronograma. Então, estou seguindo, tentando seguir bem à risca isso para que a gente sempre possa estar com o nosso conteúdo em dia, tudo certinho, bonitinho, tá?
Então, a gente vai começar. Eu não sei quem de vocês aí gosta de música clássica ou não, né? Vocês já estudaram um pouquinho, já mostrei, já fiz uma experiência, eu acho, com vocês, né? Falando um pouquinho sobre a música clássica, já botei em sala, eu acho. Não sei se a turma de vocês passou por isso, mas de Acho que desenvolver, não. botar uma música clássica e tentar. Fizeram ano passado, no 8º ano, não fizeram? Acho que Não. não. Eu tenho quase Era certeza como sim, hein? Que a gente fez Uhum. até um trabalhinho sobre isso. O João tá lembrado. É... Só que o que acontece? No período moderno e contemporâneo, tá? Assim como nas artes visuais, onde se tinha muita arte conceitual, não tinha uma fidelidade com o realismo, quebra dos paradigmas clássicos, né? O mesmo acontece na música. Então, até então, na história da música, né, esses compositores de música clássica e tudo mais, né, esses maestros, né, eles compunham músicas tonais. O que quer dizer música tonal? É música que estão no tom, que tem uma métrica, que tem quase uma lógica dentro da música, ela tem uma harmonia bem arranjada, tá? Tem uma harmonia bem arranjada. E a música atonal, que é esses caras que a gente vai estar dando uma estudada hoje, são pessoas que queriam reinventar a música, fazer música de forma diferente, eles queriam quebrar com a partitura, quebrar com... porque a música se tornava muito previsível, né? Então se explorou tudo que se tinha para fazer com a música, né? Teve vários, foram quase 500 anos assim de música clássica erudita e com bastante refinamento e tudo mais, Mozart, Beethoven, enfim. E eles deram sequência, foram no limite, assim, criaram tudo que tinha que criar. Então esses artistas se veem numa necessidade de criar algo diferente, mesmo que à primeira vista, no primeiro momento, isso causa estranheza na gente, tá? Então, a gente começa falando com Claude Debussy, tá? Ou Debussy, que traz pra gente essa concepção de música nova, uma música atonal, que a gente chama, tá? Essa música, ela tem dissonância, todo mundo sabe o que é dissonância, né? Dissonância é a reunião de sons que causam estranheza nos nossos ouvidos. Então, de certa forma, não cria uma harmonia, e sim uma dissonância, uma desorganização. Tu não entende muito a música. É como se ela estivesse numa escalazinha e, de repente, vai lá para uma escala lá embaixo. Então, né, diferente da música clássica, que segue um padrão, daí ela vai descendo aos poucos, enfim, né? Não vou me prolongar muito nisso, tá? Mas eu queria mostrar um pouquinho aqui, ó, do exemplo desse tipo de música. Vou compartilhar minha tela com vocês. Wait a moment. Aqui a gente tem a performance do Arnold Schoenberg, que é o próximo que a gente vai estar falando. Tá? Na página 293, até tem uma imagem ali do Pierrot, porque essa música ela passa a ser mais apreciada em espetáculos de teatro, então como uma maneira de complementar uma peça de teatro, tá? E aí, ela não se diferencia muito da própria música clássica como um todo, mas em alguns momentos tem tá vendo como a música não tá bem harmoniosa? Parece que uma... Ô, professor, com licença, mas não tá aparecendo, não tá, tipo, não dá pra ouvir. Não, vou ficar em silêncio então um minutinho, porque senão tá... Eu não sei se deu para ouvir bem aí, mas ela não é bem harmoniosa. Eu vou até passar o link para vocês aqui, quem quiser depois, por curiosidade, escutar, vocês vão ver que a harmonia ela é um pouco diferente, né? Aliás, ela não tem harmonia, né? Enquanto tu tá ouvindo uma coisa, uma crescente de uma nota, o outro tá tocando uma coisa totalmente diferente. Não tem
tá? Isso foi muito rejeitado pelo público, houve muitas vaias na época que surgiram, né? Esse tipo de música, as pessoas chamavam a polícia e tudo, assim, era a alta classe não permitia isso. Mas, de alguma maneira, eles conseguiram popularizar isso, né? Conseguiram ter uma melhor aceitação do público quando foi introduzido numa peça de teatro, né? Desse personagem do Pierrot, que está até a foto aqui, ó, esse é o Pierrot. E aí essa música atonal, ela ficou interessante porque tinha um personagem que ia interpretando as nuances dessa música, que essa música ela não tinha uma coisa assim bem plena, bem harmoniosa. Então o Schoenberg, né, que foi essa música que a gente acabou de ouvir, que eu passei o link para vocês, quem quiser depois dar uma conferida, e o Igor Stravinsky também, que é o próximo compositor que a gente vai falar, eles se incomodavam muito com o conjunto de regras que se tinham dentro da música. Que tudo que tinha para ser explorado, os grandes autores já tinham explorado e eles queriam agora inovar de alguma maneira. Tá? Conforme esses artistas, esses autores iam se aprimorando nas suas obras, né, eles se inspiravam muito em músicas de rituais, músicas de rituais pagãos, assim, de artistas não, de religiões distintas, né? E para se inspirar na criação das suas obras. Então eles iam beber de fonte, por exemplo, da religião islâmica, da religião árabe, ouviam como que funcionavam essas músicas, né? Que funciona de uma maneira totalmente diferente da erudita clássica. E aí se inspiraram para fazer as suas criações. Aqui a gente também tem essas músicas do Stravinsky, né? Elas eram feitas para que fossem encenadas como um balé também. Né? Então a gente tem aqui alguns dançarinos, ó, interpretando essas músicas, era mesmo com padrão de balé. Eu estou indo um pouquinho acelerado para a gente dar tempo da gente passar pelos grandes autores do rock, do pop, do MPB, que a gente já vai falar em sequência, tá? E aí depois a gente também surge um novo autor também inspirado nessa corrente moderna, né, e contemporânea de música, né, que sempre se perguntava, sempre se questionava. Surge o Carlesmir Stockhausen, tá? E que está aqui, ó, a imagem dele. E ele é um dos precursores da música eletrônica. Não é que ele fazia música eletrônica de estilo chapeleiro, não, né? Não era isso. Mas dali ele começa, nesse momento, vai começando a surgir novas invenções tecnológicas e eles começam a introduzir sons diferentes, sons digitais, sons eletrônicos, ao invés de utilizar apenas os instrumentos. Então ele é o precursor, ele começa a experimentar isso. Tá? Porque até então não se tinha música eletrônica como a gente conhece hoje, todas feitas pelo computador. Tá? Depois dele surge outras invenções, outras formas de captar o som, de manusear o som pelo computador, enfim. E aí sim a música eletrônica vai sendo aperfeiçoada, vai surgindo. Tá? E também surge, então, o John Cage, tá? É outro importante autor, que da mesma forma que ele se inspira nos pintores abstracionistas que pintavam uma tela inteira de branco em uma linha só, ou aquelas cores puras. Lembra que a gente estudou sobre, falamos um pouquinho sobre o abstracionismo, como funcionava e tudo mais. Então, ele se inspirava, via essas obras e ele decidiu criar uma obra nesse mesmo estilo, uma partitura dessa mesma forma, conhecida como partitura 433, bem famosa, que ficou conhecida e chocou o público por ele sentar, abrir a partitura, né, que é a 433, e ficar 4 minutos e 33 segundos parado sem tocar nada. Ele ficou ali, a plateia ficava em silêncio. Aí talvez vocês se perguntem, tá, mas por que ele fez isso? Né? E ele afirma, né, o autor, ele explica que ele estudava em Harvard, né, música em Harvard, e tinha uma câmera que se chama câmera anecoica,
câmera anecoica é aquela câmera que ela tira, tu entra tipo num cofre e todo o som que tem fora desse cofre é oprimido, então tu não escuta nada. É tão silencioso lá dentro que tu consegue ouvir a batida do teu coração. E foi pensando nisso que ele decidiu dizer, né, fazer fazer uma composição em que ninguém tocava, e era toda a vida era uma música diferente que as pessoas ouviam, porque o silêncio na plateia se estabelecia e ruídos diferentes eram surgidos. Então, foi uma crítica, claro que isso não se faz mais hoje, mas ele foi o primeiro e ele trouxe uma reflexão interessante para o campo da arte. Tá? Bom, e aí a gente vai para a música popular. A gente está falando de música erudita e a gente vai para o legal, né? O que a Manu está ansiosa para ouvir, né? Que é sobre a música popular do século XX. E aí a gente entra nos grandes astros, nas grandes músicas mesmo, né? No que nos dá motivação, inspira, nos dá fôlego de vida, né? Que daí surge o jazz, tá? A gente começa a partir do jazz, tá? Que é uma música de origem escravocrata, então surge nos Estados Unidos pelo povo negro que era oprimido, pelo povo escravo, né? Que tinha acabado de ser escravizado e tudo mais. E através da reunião desse povo, surge um gênero novo de música que é o jazz, tá? A gente tem até aqui, ó, uma imagem um pouco de um grupo de negros, né, de artistas negros reunidos e criando a partir daí a música, o jazz, né? O jazz que tem todo o saxofone, tem a guitarra, tem uma coisa muito de periferia, de resistência. É um som muito gostoso de ouvir, né? Destaques para o George. Vou até botar aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Eu não sei se vai dar para ouvir, mas enfim, vamos tentar, né? Não. Se der tempo, eu tento mostrar um pouquinho aqui da música, que eu acho que não vai dar tempo, tá? Porque tem o 5º ano depois de vocês. Então, eu vou tentar acelerar um pouquinho, que ainda falta bastante. Aqui no Brasil, galera, isso a gente está falando mais ou menos na época de 1910, 1911, por aí, tá? Então, o que acontece? No Brasil, aqui já teve um movimento diferente, um movimento liderado pelo Pixinguinha, que vocês já devem ter ouvido falar, o Cartola também um outro artista negro, né, de resistência, que surge com o samba. Nos Estados Unidos, então, surgiu o jazz, e aqui no Brasil, em paralelo, surge o samba, também de povos oprimidos, o povo negro, né, cria esse gênero musical que é maravilhoso, o samba, né, com o Noel Rosa, o Cartola e o Pixinguinha. Bom, destaques aqui bem importante na página 298 ao Benny Goodman, tá? A Ella Fitzgerald, tá? E o Billie Holiday, tá? Grandes artistas de jazz, tá? E o swing, muito legal, vale a pena vocês colocarem o nome de cada um desses autores e ouvir um pouquinho dessas músicas, ver o que você se identifica. O jazz é clássico, né? É muito bom, então vocês vão gostar. E a gente tem o Joe Contrani, que foi um dos maiores saxofonistas da humanidade. O cara era um gênio dentro do jazz, ele era incrível. E o legal, gente, ele era tão incrível, tão bom no que ele fazia, que as pessoas, depois que ele morreram, criaram um altar, criaram uma igreja do John Coltrane, assim, de tão idolatrado que esse cara era. Tá? Bom, depois disso, né, do surgimento do jazz e tudo mais, a gente já passa aí alguns anos, né, e a gente vai para a década de 40, onde surge o blues, tá? Então, duas vertentes aí bem importantes aí. Do jazz surge o blues, tá? O blues é um jazz assim mais tem uma pegada um pouco diferente, assim, uma pegada mais animada, mais sensual também,
tá? Então, na década de 40 surge esse novo movimento, que é o blues, tá? Que vai passar a dar origem a uma outra, é mais animadinho, assim, né? Enquanto o jazz é muito mais uma coisa saxofone, o blues já vai vir mais com uma pegada de guitarra, de sons de corda e tudo mais, né? Enquanto o jazz tem uma coisa mais de sopro, né? O blues dá origem, então, ao rock and roll, tá? É a partir do blues que artistas começam a gostar, a influenciar, e vai se transformando, vai se modificando, né? Até surgir o rock and roll. Isso a gente vê, tá? A gente pode parar e pensar assim, pô, mas como é que surge um novo gênero musical? Da mesma maneira que hoje. Hoje a gente tinha, sei lá, o sertanejo evoluiu para o sertanejo universitário, a gente tinha o funk e foi agora, como é que é? Funk... Vocês conhecem bem o funk... Como é que esse último que saiu agora é... Oh, meu Deus. Funk do tan, 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 tan. Como é que é o nome, gente? Esqueci agora como é que é o funk... Brega funk. Ô, Jesus! Ó, veio! O brega funk. Então, o funk deu origem ao brega funk e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, o blues, né, foi um degrauzinho para surgir, então, o rock and roll. E surgem as grandes estrelas, né? O pai e o rei do rock and roll, Elvis Presley, tá? A música que registra mesmo o surgimento do rock and roll é a música That's Alright, tá? Vocês podem pesquisar essa música também do Elvis Presley e escutar, é muito legal. O Elvis Presley é muito bom, dá para escutar até hoje, é muito gostoso. E já na Inglaterra, na década de 60, um pouco de tempo depois, surge a banda dos Beatles. Também foram um fenômeno mundial, né, conhecidos até hoje e inspirados muito no Elvis Presley, né? Hoje a gente sabe que o rock também criou várias vertentes, né? Aquele rock clássico do Elvis. A gente tem hoje um rock totalmente diferente, que é o rock heavy metal, o punk, o rock progressivo. São todos esses subgêneros que vão surgindo uns dos outros, tá? Aí a gente tem destaque, né, para essas novas vertentes do rock, como o Janis Joplin, o Jimi Hendrix, que gostavam muito de fazer... gostavam não, né? Mas eles lutavam muito a favor da paz, né? Eles criavam músicas a favor da paz por conta das guerras que haviam no Vietnã e tudo mais, tá? E aqui no Brasil, um outro movimento artístico de música surge o tropicalismo, o movimento do Tropicália, com o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, a Banda dos Mutantes, tá? Esses são fundamentais na história do Brasil, surgem depois com o MPB, mas inicialmente com o movimento Tropicália, que era um rock também, né? Que era, e posteriormente, na década de 70, surge o Chico Buarque também, aqui no Brasil, tá? E já nos anos de 1980, na década de 80, surge então, depois do rock, depois de tudo isso aí que a gente falou, né? Do jazz, do samba, enfim, surge o pop, a música popular, digamos, né? Pop lá nos Estados Unidos, né? Surge com Michael Jackson, Madonna, enfim, né? E no Brasil, posteriormente, surge o MPB, música popular brasileira, tá? Então é isso, galera. Desculpa se eu corri um pouco, se eu falei demais, mas eu precisava dar sequência no conteúdo, senão a gente não ia conseguir falar sobre todos os artistas, que são muitos, né? Sugiro que todos vocês passem um a um, bota ali uma música no YouTube para passar o tempo mesmo, escuta um pouquinho de cada gênero, vocês vão descobrir músicas novas, gostos novos, vale bastante a pena vocês criarem essa experiência. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Um de cada vez, todo mundo falando junto, não. Então tá bom, gente. A aula de hoje foi essa, foi bem teórica. Escutem essas músicas, vocês não vão se arrepender. Inclusive no livro ele dá aqui, ó, já as músicas
que ele sugere, né, que são músicas assim, mais conhecidas, que provavelmente vocês vão gostar de ouvir, estão sempre na lateral. Aqui na lateral. Obviamente não dá pra gente ouvir música por música, que o tempo voa bem rapidinho, né? Enfim. Tá? E um adendo para uma das bandas que eu mais gosto, Os Mutantes, é uma banda bem alternativa aqui do Brasil, né? E já de MPB, maravilhosa, rock, top, tá? Sugiro que vocês ouçam. E é isso, meu povo, minha pova. Façam as atividades do capítulo 5, tá? Para conferir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tragam na semana que vem. Tá bom? Um beijo no coração. Não posso ficar mais tempo, porque agora às 2 horas inicia com a 5.2. Então, é isso. Digam para a galera que faltou aí, que não estava online, que essa videoaula vai estar disponível no canal do YouTube, tá? Vou postar lá no portal do EAD depois esse link da aula gravada, tá? E quem não fez, gente, tem várias pessoas que ainda não me entregaram algum dos trabalhos. Tem que me entregar, se não me entregar vai acabar ficando sem nota. Até mais. Tchau, professor. Beijo. Beijo.